Sou estudante de Direito na Universidade Federal de Tocantins. Milito no BR Cidades e também articulo o Cidade de Fato. Para fins de autodescrição, eu sou uma mulher de estatura média, branca, cabelos castanhos médios também e olhos claros. Esse evento está sendo realizado para a gente poder construir juntos um piloto de um plano de base do Aurélio 4. Vou iniciar os agradecimentos falando um pouco do BR, que é a rede que eu integro no núcleo Tocantins, eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte, junto aqui com os companheiros de Karine, Lari, Tainara, Renato, Dani, Gil, entre tantos. Tendo os agradecimentos também aos colegas da Universidade Federal do Tocantins, seja o pessoal do programa de pós-graduação, desenvolvimento regional, as turmas de direito, né, seja seminário, seja extensão, o pessoal da professora Fernanda também, que está aqui, Fernanda Abreu, parceira nossa, da associação também a Vânia, que está sempre à disposição, sempre auxiliando a gente nessa discussão. Por último, e mais importante, os moradores. Sem a presença de vocês, não seria possível realizar esse momento. Para a gente começar, é preciso trazer uma contextualização do que se trata esse trabalho. Para entender isso, é preciso partir do conceito de direito à cidade. O que é o direito à cidade? O direito à cidade, ele diz respeito a você poder fazer parte de um ambiente urbano mais justo, mais acolhedor e com maior qualidade de vida. Isso é o direito à cidade. O direito à cidade é você ser efetivamente uma parte integrante, essencial dentro dos processos de construção da sua cidade. Baseado nessa premissa, que ano passado, nós do BR, junto do Palmas Participa, do pessoal do programa, a gente realizou a Agenda Popular pelo Direito à Cidade, que foi um momento de construir uma agenda nos setores periféricos de Palmas. E conversando com essas comunidades, a gente teceu um documento muito potente, um documento que o pessoal do mestrado se dedicou bastante, que foi a Agenda Popular pelo Direito à Cidade. A agenda é um documento que consta as demandas da população associadas ao orçamento, associadas a agendas internacionais. Isso traz uma capacidade de que a população seja munida para dizer o que ela precisa de fato. Quando a gente veio aqui no Aurélio 4, o nosso diálogo se estendeu a tal ponto, vimos a necessidade de construção de um plano de bairro em específico aqui para o Aurélio 4. O que é mesmo um plano de bairro? O plano de bairro, ele é um planejamento insurgente, sejam demandas de transporte, sejam demandas relacionadas à moradia, demandas relacionadas à educação, ou seja, aquilo que a comunidade entende como prioridade. Tendo em vista isso, a gente traz essa modalidade de instrumento de planejamento, que é o plano de bairro, baseado muito em experiências de outros locais. Tem experiências em Maringá, no Paraná, de realização de plano de bairro. Na Grande São Paulo, tem vários bairros que têm. Nesse sentido, eu agradeço essa oportunidade de fala e eu convido a minha companheira Karine a fazer uma breve colocação aqui para a gente. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos e todas. Eu me chamo Karine. Eu não vou me alongar, porque eu acho que o mais importante hoje é a gente conseguir ir para a dinâmica, entender a comunidade, escutar vocês e colocar o trabalho para acontecer. Nossa atividade de hoje ela é a continuação de um trabalho muito legal que fizemos no ano passado, que é a Agenda Popular pelo Direito à Cidade, como a Giovana já falou. O que a gente quer com isso é exatamente o que está acontecendo agora. É a gente conseguir se reunir, conseguir pensar alternativas de mudanças, né? A gente levanta demandas, a gente consegue entender todas as dificuldades e as problemáticas que estão acontecendo dentro do bairro, da quadra, mas, para além de tudo, a gente também quer pensar nessas soluções juntos. A gente sabe que, muitas das vezes, não nos colocam no espaço de decidir o que a gente quer para dentro do nosso território. E quando a gente fala em um planejamento que ele é a nível de cidade, às vezes ele não consegue entender o que passa realmente aqui na Rua 10, na Rua 8,
ali em frente à escola, o que está acontecendo aqui na Aureni. Esse espaço é para isso. Essa não vai ser a primeira e última atividade. Vão acontecer outras oficinas, pelo menos uma vez no mês, para se conversar, para se organizar, para se debater sobre isso. Às vezes sobre o direito à cidade, mas às vezes sobre a saúde, às vezes sobre mobilidade, sobre uma temática que a gente ainda não teve a sensibilidade de conseguir atender e entender, mas que vocês sejam os agentes de transformação desse território. E no mais, meu muitíssimo obrigada. Sigamos, a gente tem muito trabalho pela frente, esse é só o começo. E vamos que vamos, gente. Obrigada. Professor Basoli, o senhor está convidado para fazer uma fala aqui para a gente. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer aos presentes, principalmente aos moradores que estão aqui, né, para discutir o bairro, aos colegas da Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, ao pessoal do Direito que está aqui acompanhando. Esse trabalho está ligado à Universidade Federal do Tocantins pelo projeto Palmas Participa, que é um projeto que nós desenvolvemos desde 2015. Junto com esse projeto, a gente tem o Cidades de Fato, que é um projeto também, é um programa de rádio todas as segundas-feiras. Então, a gente faz toda essa cobertura aqui, depois vai disponibilizar também nos canais do YouTube, enfim, para que haja a disponibilidade de acesso e até para que também fique o registro, né, dessa atividade. Como a Giovana e a Karine já colocou, na verdade, a gente, do ano passado para cá, nós pensamos no plano de bairro e aqui que surgiu a possibilidade de evoluir para uma discussão de plano de bairros. Então, nós estamos aqui com um grupo, esse grupo da pós-graduação está contribuindo para o trabalho técnico, o BR Cidades também contribuindo para o trabalho técnico, para que a gente saia ao final daqui com algo muito mais concreto e não um simples diagnóstico. Então, nós vamos trabalhar aqui durante o ano todo. Esse grupo tem o compromisso de ficar com a gente até o final do ano. Nós vamos fazer uma história do bairro e vai evoluir para um documentário. O principal para que isso avance são os moradores. E fazer com que as propostas que sejam elaboradas aqui, elas sejam concretizadas. Nós não temos a possibilidade de executar, mas sim entregar algo com qualidade técnica que possibilite esta cobrança, né, num outro nível, né? Então, aquela cobrança que você faz sem o aparato técnico, ela fica relegada a um segundo plano. A universidade não faz absolutamente nada sozinha, o BR Cidades não faz nada sozinho. Então, assim, a gente depende dessa contribuição efetivamente dos moradores. Tá? Então, estamos aqui à disposição o ano todo, com todo esse grupo, trabalhando. Então, é isso, gente. Um bom trabalho para nós todos. A partir de hoje, a gente inicia essa relação e vamos nos aproximando, enfim. Meu muito obrigado e conto com a colaboração dos alunos do BR Cidade e, principalmente, dos moradores. Meu muito obrigado. Obrigada, professor. Antes da gente partir para a atividade, a companheira Karine, ela esqueceu de mencionar, mas ela é da Secretaria Nacional do BR Cidades. Aí eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar o nosso coletivo aqui para os moradores. Todos que são membros do BR, se puderem se levantar aí, para o pessoal ter uma noção. Fernanda já está em pé, professor Basoli, Karine, a Giovana, o Renato, a Nani, a Tainara, eu, Giovana. Nesse momento, então, para a gente dar sequência, a gente continua a oficina agora partindo para a atividade prática que foi proposta pelos nossos companheiros Tainara e Renato. Se puderem vir aqui conversar um pouco sobre. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Prazer, meu nome é Renato Rodrigues, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFT, Universidade Federal do Tocantins, e estou aqui com minha companheira Tainara, do BR Cidades, e nós vamos hoje ministrar uma oficina sobre o mapeamento afetivo. Eu queria saber há quanto tempo que vocês moram aqui no bairro. Veio para cá no dia 18 de julho de 91, não tinha nenhuma rua aberta, só andava no Trieirinho e casa de jeito nenhum. Depois que eu cheguei, começou a construir, abrir as ruas e nós bebia água botada nos caminhão-pipa, botada em umas caixas, tinha que tampar com um pano e da bebia cheia de terra. Francisco Soares dos Santos. Quem mais que tem aqui? Boa tarde, eu sou Elis Fátima José de Melo, moro aqui no Aureni 4 desde 12 de junho de 1992. Enfrentei as mesmas lutas que o seu Francisco enfrentou. Meu nome é Maria Evangelista e tem 18 anos que eu moro aqui. Boa tarde, sou morador há 16 anos do bairro. Boa tarde, gente, tudo bem? Me chamo Diogo
e eu sou morador do bairro desde 2002. Já tem 23 anos que eu moro aqui na Aureni 4. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Johnson Moraes, eu sou morador aqui do Aureni 4 desde janeiro de 92. Fui primeira turma de 8ª série da Escola Novo Horizonte. Os 3 primeiros meses foi a luz de lampião, não tínhamos luz ainda no nosso bairro. E sou uma das testemunhas da história de todos aqui, igual falou o nosso segundo senhor aqui da tarde, que deu o depoimento dele. E assim, estamos aqui por uma causa nobre, né? Porque não existe cidade sem pessoas. São pessoas que fazem as cidades. Meu nome é Raniele, eu sou moradora daqui do Aureni 4 desde 2006. Acho que eu sou uma das mais novas aqui. Mas aqui, Palmas que me recebeu e que eu consegui progredir. E aqui foi o bairro que me acolheu quando eu cheguei aqui. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Vânia, eu sou a presidente da Associação de Moradores aqui do Aureni 4 e eu já moro aqui no bairro há 24 anos. Né? Eu sou novinha, né, seu Francisco? Então, assim, eu já cheguei aqui, já tinha uma infraestrutura um pouco melhor, né? Nós estamos precisando melhorar, mas já tem 24 anos que já resido aqui neste bairro. Então, acho que depois de escutar todo mundo, a gente começa a entender o quanto que o bairro ele tem um processo de formação histórico, né? Desde 92, desde 91, gente que mora desde 2002, gente que se mudou agora. Em Palmas, especialmente, o que acontece? Acho que todo mundo já sabe que as pessoas geralmente chamam de quadra, né? Então, quando a gente fala sobre bairro, é algo muito especial. Porque o bairro em si, ele carrega o nome, ele carrega uma identidade. O Aureni, ele carrega o nome, né? Ele tem um processo histórico, ele tem uma identidade. Eu acho que entender essa identidade é um ponto essencial para a gente entender como é que isso foi sendo construído ao longo do tempo. E também entender essa memória, porque a partir do entendimento dessa memória, a gente entende o nosso propósito de luta, esse propósito de formação, e a gente entende como é que isso se relaciona. O que acontece? Pedir para cada um falar quando chegou. A gente também entender que toda essa construção do que a gente tem atualmente, enquanto Aureni 4, ela é uma construção de uma rede, que cada um de vocês contribuiu para esse processo de construção desse bairro. E o que a gente vai fazer hoje é justamente isso, entender como que isso se construiu, como que a gente denomina isso que vocês chamam de lar, esse bairro de fato, essa lógica de pertencimento. Quando a gente fala de mapeamento afetivo, a gente fala justamente desse afeto, né? Como é que a gente se sente no bairro, quais são as suas memórias, como que a gente se comporta, o que a gente faz e quem que a gente é dentro disso tudo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em 2 grupos de moradores, a gente tem ali 2 mapas e a gente vai entender esses lugares que a gente dividiu em 2 questões, que são os lugares que vocês mais gostam e que vocês têm alguma memória, que aí a gente vai marcar em azulzinho aqui, onde tiver a letra azul é o lugar que você mais gosta, que você tem alguma memória, e pode ser qualquer memória. Ah, eu brincava na rua da frente da minha casa. Aí eu marco aqui a rua que eu brincava. Ah, quando eu cheguei aqui, foi o primeiro lugar que foi ocupado. Aí eu marco. Ah, quando eu era criança, eu gostava de nadar, marco aqui no córrego. E aí a gente também tem outro, que é o triste, que é o lugar, assim, com a memória, nossa, esse lugar aqui já foi muito bom, hoje em dia tá destruído, tá com lixo, não funciona mais, tá abandonado. Então a gente vai marcar essas 2 memórias pra gente entender onde é que aqui tá bom, onde é que tá, onde a gente se sente seguro, onde é que a gente não se sente seguro, onde que a gente se sente feliz, onde que a gente se sente triste, onde que dá uma frustração, uma desesperança. Mas aí a gente vai construindo isso. E posteriormente, a gente tem ali uma linha do tempo, que aí nessa linha do tempo a gente vai pegar com vocês algumas histórias, né? Os acontecimentos que vocês vão contando e marcando esses acontecimentos, tanto bom quanto ruim também. E aí a gente vai construindo essa história em conjunto, né? Mapeando, trazendo isso para dentro do território do bairro Aureni. Então a gente pode dividir os 2 grupos. Acho que pode vir um mais para cá e um mais para lá. Pessoal, eu sou Larissa, tudo bem? Eu sou do BR Cidades, eu sou arquiteta e urbanista. Eu não tenho vínculo com a universidade, então eu sou de fato ativista da cidade. E aí o meu objetivo aqui é que a gente consiga daqui tirar um produto para intervir no espaço de vocês de verdade, que a gente consiga reunir informações para que a gente possa cobrar do Poder Executivo, cobrar do Poder Legislativo melhorias para a nossa comunidade. Para título de organização e método de como vai ser essa dinâmica, eu queria que os moradores dissessem, para além do que é um local feliz e um local triste, mas sobre o meu direito em relação a viver esse lugar. O que eu vivo aqui? Qual que é o meu direito? Qual que é o dever do Poder Executivo de me dar a segurança, de me dar saúde, de me dar educação? Eu tenho isso aqui? Eu tenho segurança, eu tenho educação, eu tenho transporte, eu consigo me movimentar pelo meu bairro de maneira tranquila e segura? O meu bairro é limpo? Meu bairro tem coleta de lixo? Esse lote aqui tá cheio de mato e lixo, por quê? A nossa ideia é que vocês mostrem pra gente, dentro do bairro, locais que
a gente tem memórias boas em relação ao nosso direito de existir aqui e que a gente tem memórias ruins em relação a esse direito também. É importante que vocês mostrem, para além das suas inseguranças, é importante que vocês mostrem também as suas felicidades em relação ao direito que vocês vivem aqui, em relação à forma que vocês existem nesse bairro. É isso? Geralmente se é hospital, se é colégio. O uso dos jovens lá no período da tarde, a senhora vê alguma coisa assim, fora o uso da brincadeira, do jogo, da bola, tem desavença? De bebida alcoólica. Aí o que acontece? A gente vai não é pra ser na pracinha não, mas aqui, menina, aqui na associação é ali, ó, que eles passam né? É aquele negócio de skate, os adolescentes. Aqui só tem uma pista, né? Só tem uma pista. Aqui não, aqui é tudo. Dá pra fazer um parque. Aqui, ó, você tá vendo aqui? Só esse aqui é aqui é outro que tem também. Nesse bota aqui os tipos na mesa. Aqui eu sei que é o plano de saúde. Não, pois é. Mas assim, ó, por exemplo, aqui é a pracinha, certo? Virou, o pessoal, os vários resolveu que lá é a casa deles. Aí eu já não deixo meu filho lá. O parquinho, tá com os negócios tudo quebrado. Meu filho tá com Eles vêm aqui, né? Aí sobe aqui, aí entra no Mandus. Ó, por exemplo, eu tô na rua. Aí moradores. É interessante morar. Estamos aqui na primeira oficina participativa do Plano de Bairro do Aureni 4. Vânia, eu gostaria que você, como presidente da Associação do Bairro, se pronunciasse, falasse o que está achando desse momento. Para mim, enquanto moradora, né, e a comunidade, a gente se sente muito feliz e vista, né, porque é como se a gente vivesse separado, né, à margem da sociedade. E quando a gente percebe assim, que tem uma entidade, né, um movimento, que ele enxerga a gente e ele quer nos ajudar, porque nós aqui, tem muitas coisas que a gente não consegue resolver e não consegue apontar, né, as nossas dificuldades com tanta clareza, né? E aí, assim, com a vinda de vocês, com essa oficina, para nós é muito bom, porque a gente consegue identificar, a gente consegue ver a solução próxima, né? E a gente espera que com isso, né, as autoridades responsáveis, elas possam realmente olhar para nós, nos enxergar e resolver as nossas demandas. Muito bom, Vânia. Nossa expectativa também é essa, da construção de um Aureni 4 mais justo e com mais qualidade de vida para os moradores. Sim. Obrigada. Olá, retomando aqui as entrevistas, estamos com a Ana e a Adriana, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Meninas, contem um pouco pra gente o que vocês estão sentindo em relação a essa oficina, vocês que são mestrandas do programa, o que vocês estão achando? Bem, pessoal, eu sou a Adriana. Então, a gente é um momento de muita descoberta para a gente do que recém adentrou no mestrado. É um momento de gratidão, porque você ter a participação popular, você entender o processo, é uma dinâmica assim, bem profunda, e quando a gente adentra nisso para entender a história por trás de toda uma criação de um bairro, é gratificante. Então, para a gente está sendo um momento de muita aprendizagem e de troca mútua de conhecimento, né? Sim, isso mesmo. Está sendo um momento de muito aprendizado. Momento muito especial da gente estar aqui com a comunidade, vendo as demandas deles, descobrindo quais são as necessidades de cada um, de cada região, de cada rua, o que eles estão precisando mais, para a gente no futuro conseguir elaborar o plano de bairro no final do ano, né? Então está sendo uma experiência enriquecedora. Bom, meninas, fico muito feliz. O trabalho de base comunitária, ele realmente mexe com a gente. Muito obrigada. Bom, em complementação à fala das meninas, estão aqui o Neto e o Carlos, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional também, para falar sobre a impressão deles sobre a realização desse evento.
primeiramente parabenizar a equipe BR, cidades, porque é um momento que a população pode ser ouvida. Nós ouvimos muito, tanto na universidade quanto nesses espaços, que a participação popular é importante. E nós podemos ver aqui, nesse momento, que realmente a população está engajada para debater ideias, debater propostas realmente efetivas para a população, que a população usufrua. Para mim, no caso, isso aqui é até um tanto quanto familiar. Eu venho de uma cidade pequena, então ver isso aqui me dá um pouco do ar de casa e até me faz pensar que por que não tem lá na minha cidade também onde eu moro, né? Uma coisa como essa. E ouvir as pessoas que moram daqui falando sobre isso é de extrema importância, porque elas que vivem aqui, elas que sabem a realidade daqui, sabem o que está faltando, o que está precisando. E uma coisa que eu achei muito interessante é a transparência que eles têm quanto ao que existe aqui, né? Quanto ao que eles falam que acontece, quanto eles falam quais são os problemas, os defeitos, até mesmo as qualidades que eles comentam sobre, né? Só uma coisa que eu senti falta foi a presença de mais poderes da cidade aqui mesmo, no caso, mas levando em conta que isso aqui já está sendo pegar as opiniões para levar para frente, já está sendo uma coisa de extrema importância para eles poderem ser ouvidos e tratados da forma que devem ser e evoluir essa população para um status de maior estrutura e maior estilo de vida. Muito bom, muito obrigada. Olá, hoje eu estou aqui com a dona Elis Fátima, moradora da Aurênio 4. Elis, você pode falar para a gente um pouco sobre como você está se sentindo em relação a essa oficina participativa que está sendo feita aqui? Aí eu estou muito feliz com isso porque eu sinto não ter mais pessoas do bairro aqui para relatar o que nós vivemos no dia a dia, né? Mas essa oficina, por experiência que eu tive do Aurênio 1 no espaço do idoso, que foi muito bom lá para o idoso, eu espero que ela vai ter futuro para nós, vai ser bom para nós, porque vem no meio da população para ver a reivindicação que nós temos para cobrar do poder público, né? Porque vocês têm condições de cobrar do poder público, porque você cobra e às vezes a gente não é atendido, não é ouvido. E tendo uma extensão igual vocês, aí nós vamos ser ouvidos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, é importante essa oficina comunitária, né, em relação a que o BR Cidade está propiciando, porque cidade só existe se tiver população, se tiver gente vivendo lá. Não é só infraestrutura, não é só serviço, é gente. E nada melhor do que as pessoas para decidirem quais são suas prioridades, suas demandas, suas necessidades. E é importante oficinas assim, porque você sabe daquelas pessoas que vivem no dia a dia a realidade desses bairros, para saber o que de fato o que a população necessita. Então, para que de fato a gestão pública possa trazer essas melhorias, trazer esse serviço, é necessário ouvir a população. E essa oficina comunitária é muito importante para essa escutativa junto à população. Nós não conseguimos, para nós entrar em casa, passar pela calçada dos outros. Ficou isso de água, ó, na nossa porta. Aí vieram pro mar, cortaram bem onde nós reivindicou, que não tinha como que era. E não tinha para onde a água ia. Oi, gente, tudo bem? Vamos voltar aqui. Então, vamos finalizar. Nós tivemos vários produtos. Nós tivemos, inicialmente, uma oficina com as crianças ali em paralelo. E nós temos aqui uma pequena cidadã para mostrar aqui o que ela desenhou. Qual que é o seu nome? Meu nome é Giovana. Ai. Tem quantos anos, Giovana? 4 aninhos. E a Giovana desenhou a cidade ideal para ela e ela vai apresentar pra gente, né, Giovana? Que tem o que aqui? O que tem na sua cidade, no seu desenho? A minha creche. E o que mais? A árvore. A árvore. Também um prédio. Um prédio. Também a minha família. Ah, que lindo. E eu também a escola. Ah, que lindo. E essas coisinhas aqui em cima? É um pombo. Um pombo. E esse é o sol e esse é a lua. Ah, que legal. Então é isso, vai ali mostrar. É isso, mostra. Palmas pra Giovana.
Então nós tivemos também outros produtos. Nós temos a nossa linha do tempo, com alguns dos principais acontecimentos construídos aqui, com a contribuição da nossa companheira Nani e da nossa companheira Giovana e da Larissa. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem aqui alguns marcos históricos. A gente tem o primeiro posto de saúde em 92 e o segundo posto entre 98 e 2000. O asfalto chegando em 96, na primeira rua aqui no Aureni. A gente tem em 2002 a chegada do asfalto. 92, as casas eram de papelão e lona. Não tinha iluminação. Então, o primeiro resquício de ocupação já ali na década de 90. Então, a gente tem em 98 o bolo de aniversário do bairro, que foi um momento marcante. E o bolo proporcional à idade. 5 anos de bairro, 5 metros de bolo, com fartura. Aí em 2005 a gente tem a construção da praça. Aí a gente tem quadrilha e festa na rua. Escolinha de futebol entre 2004 e 2006. A última vez que teve bolo de aniversário do bairro, em 2018. Era muito perigoso para as mulheres, principalmente quando não tinha iluminação nas ruas. De 2004 a 2005, brincadeiras de rua. Uma memória afetiva. Em 2007, uma das moradoras chegou e ela percebeu que as coisas foram só piorando. 2020, gostava de ir no campinho brincar com as sobrinhas. Em 2007, 2008, chegou o sistema de esgoto sanitário. Então aqui a gente tem alguns registros principais em relação a esses bairros. E agora a gente vai mostrar os nossos mapeamentos afetivos, que detalham mais isso. Nós pegamos e colocamos o Q1 entrelaçado, justamente para mostrar como que esses acontecimentos e como esses territórios eles estão entrelaçados e como que essa história em relação aos moradores, ou seja, a vocês, ela se dá nesse processo de formação desse espaço de identidade, né, do que a gente chama da Aureni 4. E a gente tem diversos espaços de identidade que denotam tanto espaços felizes quanto espaços tristes, voltados para a infraestrutura, voltados para a questão de afeto, voltados para a questão de cidade. Então, quando a gente fala aqui sobre direito à cidade, e tudo isso que a gente foi retomando durante esse processo, é a gente partindo para esse entendimento de que a gente pertence a esse lugar e que a gente também tem direito a esse lugar. Principalmente direito a esse lugar, a uma moradia de qualidade, né, e um bairro também de qualidade. E a gente tem muitos pontos aqui legais que os moradores foram apontando, tanto espaços de memória quanto espaços mais voltados para indignações da própria população. A gente tem, por exemplo, aqui uma indagação que eles fizeram, que o ônibus antigamente tinha 2 sentidos. E justamente por o ônibus ter 2 sentidos, ele fomentava mais a questão do comércio local e hoje em dia só tem um sentido dentro do bairro, fazendo com que o comércio seja menor. Aí a gente tem uns aqui, que Rua do Amor e Casa das Primas. O nome aí fica subentendido para a interpretação, que os moradores marcaram como lugar de felicidade e que eles foram assim, muito felizes. Um ponto principal marcado foi a questão de acidentes na entrada do Aureni 4 em relação à TO. Aí a gente tem alguns pontos de banho, tem a Tabinha, que fica aqui no Córrego Machado, ó, que foram marcados. E também ao longo do córrego alguns problemas muito grandes em relação à drenagem urbana, principalmente aqui, ocupações em áreas de risco. E uma questão muito interessante que a gente marcou, foi um processo de apagamento desse córrego. E falaram que esse córrego que nascia mais ou menos aqui, ele foi todo aterrado. Por isso que hoje em dia essa população que vive aqui nessa área, ela sofre por problemas de drenagem. Então, resgatando esse processo histórico, a gente já vai entendendo de onde vem outros problemas. Porque aqui foi marcada a drenagem, mas aqui foi marcada essa questão do aterro, né, do córrego. Eu acho que isso é um ponto importante, a gente entender de como que a história ela também traz essas respostas em relação a esse processo de ocupação urbana. Aí a gente tem o Caique, que é um ponto abandonado, que os moradores também colocaram como um ponto de saudade, né? Um ponto marcante. Um videogame antigo, que o morador marcou aqui como espaço que ele jogava enquanto criança. A questão da base da polícia, que ficava aqui perto, na feirinha. Aí outra questão, uma questão relacionada às denominações, que é como que a população denomina alguns espaços dentro do território. Por exemplo, tem uma rua aqui chamada de Rua da Morte, segundo os moradores. Então, eles colocaram esse nome por conta da questão de segurança, falta de infraestrutura, falta de iluminação. A ação é denominada Rua da Morte, que seria essa aqui. Aí aqui a questão das chácaras já existentes dentro do bairro, né? Que já existiam antes do bairro ser existente. A Ponte Quebrada, que é um espaço aqui antigo de banho. E a questão do campo de areia. Aí outros pontos marcantes de felicidade, né? Que seriam o campinho, as ruas que as pessoas brincavam, né? Esses espaços de acolhimento como o CMEI, o próprio Caique, entre outros. Então, assim, entender como que esses diferentes espaços de memória eles se congruem em relação a esse laço, né? Eles se entrelaçam nessa formação do que é o bairro. Que o bairro nada mais é do que todo esse conjunto de relação, de espaço, da forma com que a gente vive, da forma com que a gente se relaciona com o lugar que a gente vive. E aí a gente também tem um outro mapinha. Boa tarde. Eu me apresentei, eu sou Tainara, eu componho o BR Cidades, eu sou arquiteta e urbanista também, e também sou mestranda em desenvolvimento regional, lá da UFT. E como o Renato falou, a visão que as pessoas mais antigas aqui da quadra, que construíram a quadra, é um pouco
diferente dos que são mais jovens, né? Eles têm uma outra visão. O que a gente pôde perceber é que lugares mesmo de afeto são poucos. Tentaram fazer uma feirinha na comunidade por falta de infraestrutura, não funcionou, né? Deixou de existir a feirinha. E algumas questões mesmo voltadas à infraestrutura. Vocês têm duas UBS, né? 2 unidades de saúde, porém a região, né? Os outros bairros, eles usam esse espaço, o que deixa o espaço sobrecarregado. Vocês têm que esperar meses para ter uma consulta. E por aí vai. Vocês percebem, né, a moradora, se você quiser falar, você pode falar, que a sua fala foi muito bonita. A questão da UBS aqui, que é o seguinte, eu vejo todos os moradores, do mais velho ao mais novo, reclamando da questão da UBS, que nós não temos UBS, nós não temos posto de saúde. E eu repito a tecla, nós temos 2 UBS, nós temos estrutura aqui e nós temos estrutura mais ali na frente. O que acontece? Os outros bairros tomou de conta das nossas UBS. Aqui nós temos o setor Irmanduz, que não tem UBS, nós temos o setor Bertaville, que não tem UBS, e nós temos o setor universitário, que também não tem UBS. E toda essa comunidade é atendida no nosso. Aí o que acontece? Quando nós chegamos ao posto, a nossa comunidade enche o UBS. O postinho fica cheio e fora, no pátio, também fica cheio. Por quê? Nós temos, nesse daqui, por exemplo, um médico que atende o setor Irmanduce, um médico que atende o Irmanduce e um médico que atende o Arene 4. Ou seja, como o nosso colega ali falou, se nós conseguíssemos a extensão para o Irmanduce ou para o Bertaville, onde eles são atendidos aqui, seria o quê? Desafogamento da gente. Então, nós já temos estrutura. O que nós precisamos é que as outras comunidades também tenham, que é para desafogar a nossa. Porque nós estamos lotados, mas lotados devido a 4 setores utilizando os nossos espaços. Vocês conseguem perceber, né, que a falta de infraestrutura de outra comunidade afeta a sua comunidade. A cidade toda, ela compartilha, né, dos problemas, né? Quando falta em um, sobrecarrega os outros. Problemas também, gente, problemas com terrenos baldios, vagos, onde as pessoas usam para jogar lixo. E isso, além de deixar a cidade feia, né, deixar o bairro feio, também traz insegurança. Nós vivemos num estado que a gente sofre com endemias como a dengue. Então, temos que ter essa conscientização também, certo? Nós temos muitos espaços que o grupo mesmo chegou, né, a algumas ideias, a algumas contribuições que poderiam ser espaços de lazer, de caminhada para os idosos, parquinhos para as crianças, que hoje são pontos inseguros, que não tem iluminação, que tem lixo, que as pessoas usam para fazer coisa errada. Foi essas palavras que a gente foi ouvindo. Isso, olha aqui, por exemplo, tem um ponto aqui que alguém reclamou que teve o caso até de pegar idoso com criança pequena entrando para o mato. Então, são espaços mesmo de insegurança. E o que a gente mais teve aqui foram esses espaços de insegurança, principalmente, né, a falta de lazer. A gente perguntou, gente, mas é onde vocês vão para se encontrar, para sentar, para conversar? Não tem. A comunidade sente essa falta. Alguns pontos foram criados, mas por falta de manutenção, né? Por falta de manutenção, acabou que sumiu. Onde os idosos iam para fazer a academia, né? Destruiu tudo, parquinho destruído. A maioria é isso. É iluminação, gente. É falta de infraestrutura e principalmente de segurança, né? A gente está aberto. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente está aqui para ouvir. Tem várias pessoas que tem canteiro lá, mas parece que não tem ninguém aqui para falar disso, né? Aí a Vânia me lembrou aqui, a gente falar na horta comunitária aqui. A nossa horta, ela está abandonada. Hoje tem 9 pessoas que tomam, 9 não, são 9 canteiros, né? São 5 pessoas que tomam conta de lá. Como o mato tomou conta e a prefeitura ela não faz uma infraestrutura melhor, que aí a água quando chove, a água da rua entra na horta e acaba levando, né? Levando os canteiros. E aí, assim, precisa melhorar. E também precisa incentivar outros moradores a aderir a essa cultura. Incentivar eles a também cuidar da nossa horta, porque vai chegar uma hora que a prefeitura vai falar assim, ó, não estão usando, não estão utilizando, então nós vamos destinar para outra coisa. Né? Então, se o espaço não é ocupado, eles rapidão arrumam um jeito de fechar. Exatamente. Olha, tem a horta
tem um espaço que poderia ser uma feira comunitária, falta só infraestrutura e investimento. Nós esquecemos de falar da horta, né? Isso me trouxe a pessoa do seu Antônio da Horta, né? Que os moradores aqui da Orene 4 conhecem. Fui morador aqui muito tempo, né? Pioneiro. Não resido mais aqui, mas tenho raízes aqui no Orene 4, né? Então, conversando aqui com os moradores, a gente percebe esse vínculo, né? Enquanto o seu Antônio, ele ainda é vivo, né? Mas por questões de saúde não pôde mais estar à frente da horta comunitária. E eu lembro que o tempo que ele estava à frente, a horta era cuidada. Ele tinha um cuidado, um zelo pela horta. E depois que ele se afastou por problemas de saúde, aí veio essa realidade. Hoje, eu gostaria de chamar a atenção dos moradores para a necessidade de ter alguém à frente dessa horta, desse empreendimento social que gera renda. Então, espaço tem. Eu lembro que a horta ela era bem movimentada. Assim, a gente ia lá, comprava o cheiro verde, a couve, o alface. E era bem movimentada mesmo, né? É triste ver algo, né, que fez parte da nossa infância abandonado, né? Eu acho que a gente tem que voltar um projeto para essa horta, né, para que ela não morra, né? Como a Vânia falou, se o poder público não vê utilidade naquele espaço, ele leva para uma outra finalidade. E eu acho que é importante a gente manter a nossa horta comunitária. Nesse momento, então, eu agradeço a todos os moradores que se dispuseram a estar aqui nesse dia. A fala de cada um foi muito importante para a gente dar esse primeiro passo na construção de um plano de bairro para a Orene 4. Não será o único encontro, haverão outros, então, desde já, fica o convite. Os próximos serão na data do dia 10 de maio e 28 de junho. Já quem tiver com a agenda fácil aí, ou estiver gravando, fica o registro para vocês comparecerem. A segunda oficina ela já está com o tema determinado, vai ser para a gente poder discutir juntos saúde coletiva. A terceira ainda não tem, mas assim que tiver, a gente faz ampla divulgação. Boa tarde, eu sou Alexandre Peara, eu sou do Coletivo Somos. Nós somos convidados para estar aqui acompanhando esse trabalho. A gente também já caminha há algum tempo já com esses planejamentos. O nosso coletivo ele é o primeiro mandato coletivo aqui de Palmas, e nós estamos na Câmara de Palmas, então a gente tem um gabinete lá na Câmara de Palmas de vereadores. E aí eu queria, assim, eu sei que isso aqui é parte de essa oficina é parte de todo um projeto, de todo um planejamento que vai ter várias etapas. Mas a gente coloca o nosso gabinete à disposição para requerimentos pontuais, que são mais urgentes, que a gente sabe que a gente não pode atender o planejamento porque não está concluído ainda, Dona Maria. Mas o requerimento para a equipe 15 ela ser trazida de volta, ou ser criada uma nova, a unidade 15, ser criada uma nova, a gente pode requerer isso na Câmara, pedir para o Executivo, pedir para o nosso subprefeito também, que eu acho que é o brasão aqui da região da Orene 3, da Orene 4, da Orene 2 e 1, dessa região aqui. Então, a gente pode requerer isso e fazer esse intencionamento, esse pedido junto ao Executivo. Então, eu já coloco à disposição. Se vocês quiserem pegar essas demandas, que podem virar requerimentos, e o nosso gabinete pode tornar em ofício, em requerimento, porque eu creio que resultado desse projeto aqui vão ser leis municipais, né? O plano diretor de bairro, a gente luta para que seja uma lei municipal, e os requerimentos mais pontuais, imediatos também, pode contar com o Coletivo Somos, seria isso. Sobre a equipe 15, é uma memória afetiva que nós, moradores da Orene 4, a gente tinha, porque essa unidade ela funcionava lá no CAIC, porque funcionava a escola e dentro da escola funcionava o postinho CAIC. E o que aconteceu? Eles dividiram, né, quando o prefeito construiu o Eugênio Pinheiro. Então, da Rua 3, lá até chegar na TO, até chegar na Avenida D, todos aqueles moradores, até chegar na Avenida A, todos, eles foram transferidos para a unidade 15. E nós temos, né, já foi falado várias vezes a gente já solicitou, em Alexandre, a gente já solicitou a outras pessoas, né, nas candidaturas anteriores, né, e prefeitos também, a gente já solicitou, nós temos uma área pública lá perto da rotatória lá do antigo CAIC, e era nessa área que a gente queria que construísse esse postinho de saúde. Então, assim, a comunidade está sempre até indicando aonde é que quer que se construa, né? Mas, assim, nós temos a vontade, né, popular, mas está faltando a vontade política. E aqui, a nossa região, acaba que o Orene 4 é um bairro grande, a nossa estrutura é usada por outros bairros, não é só o postinho, as escolas, são os CMEIs. O poder público está se ausentando de fazer a parte dele. A gente precisa que
a Câmara de Vereadores ela se faça presente. Hoje, nessa oficina, foi convidado o subprefeito Júnior Brazão, foi convidado o vereador Nonatão da Quatro, né, que ele é morador aqui do bairro, foi convidado. Foram convidadas as diretoras das escolas, professores. Agradeço aqui a professora Raniele, ela é professora, moradora, professora aqui. Então, assim, foi convidado todos os professores, além de trabalhar no CIMEI, mas por ser morador do bairro, porque nós precisamos que essas pessoas, elas possam estar aqui contribuindo. Porque eu assim, gente, a primeira vez que eu participei da oficina, eu vi assim, uma coisa muito grande, né? Se o poder público realmente olhasse, interessasse, realmente tivesse vontade, ela pegaria esse modelo que o professor e a equipe da Universidade BR Cidade está trazendo e abraçaria, porque é um projeto maravilhoso, projeto muito bom e mudaria muita coisa, né? Mudaria a realidade de muitos bairros. O professor ele fez a apostila, é um trabalho riquíssimo. Gente, olha, é assim, na minha pequenez, mas essa apostila, ela é muito rica. Aí você vê aí tantos alunos, estudantes aí da graduação, da pós-graduação. O trabalho é lindo, maravilhoso, cheio de detalhes, falando, olha aqui, ó, foi esse dinheiro aqui, foi investido isso, não foi investido aquilo, e muita coisa que a comunidade não sabe. E eles passaram o tempo deles estudando ali, pesquisando, tudo para, tipo assim, mostrar para a comunidade mastigado. E mostrar não é só para a comunidade, não, para o político também. Porque tem muito vereador que está lá dentro, muitos deputados que não têm conhecimento do que vem para o município, do que está faltando. Porque tem muitos que andam aqui, eu tenho certeza que tem uns que andam aqui na Aurene 4, acho que a Aurene 4 é só uma quadra. Então, assim, esse trabalho, professor, é um trabalho maravilhoso. E eu queria que os moradores do nosso bairro, eles soubessem desse trabalho grandioso que vocês estão fazendo. Obrigada, Vânia. Por isso a importância da participação ativa dos moradores. Então, a gente agradece novamente para vocês que estiveram aqui e estendam o convite aos demais. Sem a colaboração de vocês, não vai ser possível construir esse plano. E como a Vânia bem disse, se os poderes executivo, os demais poderes tivessem uma visão desse planejamento a partir das pessoas, as coisas certamente seriam diferentes. Eu agradeço. Vou perguntar para vocês, todo mundo assinou a lista de presença? Gente, obrigada. Até o dia 10 de maio. Estamos aqui de novo. Tchau, tchau.